Olá, Inteligência Cultigou. Nosso assunto de hoje vai ser o retorno do futebol e outros esportes, que está sendo adiantado, mesmo ainda não tendo aí voltado uma série de atividades essenciais durante a pandemia. Vem com a gente. Bom, como sabemos, por causa da pandemia, estamos há meses em casa e meses porque é mais de um, né? Não são tantos meses, mas meses em casa. E por conta disso, atividades estão paradas, pessoas estão trabalhando remoto, outras pessoas não estão conseguindo trabalhar, algumas atividades não têm condições de se proteger, essas atividades essenciais, restaurantes, farmácias, etc. Mas que elas não têm como parar, se elas pararem, acabarem de parar, as pessoas não conseguem fazer realmente coisas essenciais para a sobrevida. Mas aí começamos a falar nos esportes, propriamente dito. Onde, evidentemente, existem diversas pessoas cooptadas, né, vivendo disso. Como em todos os outros setores sociais, estão havendo demissões, as pessoas não estão recebendo, principalmente pessoas que têm trabalho a nível diarístico. Enfim, é a situação que nós conhecemos. E, de repente, pinta aí futebol e outros esportes querendo retornar já, né, enquanto ainda temos quarentena funcionando, utilizando o exemplo aqui do Brasil, totalmente em andamento. Muito bem. O que eu acho disso? Eu penso que há duas coisas aqui, até um pouco independente da possibilidade de contágio. Não vou entrar muito na possibilidade de contágio, mas das consequências dessa possibilidade que podem gerar a nível psicológico. Tem dois fatores psicológicos aí que são importantes, que fazem eu ter a minha opinião. O primeiro é o esporte, né? A atividade esportiva, competitiva, sem a presença do torcedor. Para mim isso é um desastre, uma bizarrice. Porque, primeiro que, né, a grande paixão, principalmente no que diz respeito ao futebol, que é a maior paixão esportiva que existe no mundo, é justamente causada por essa possibilidade de participação. Hoje em dia menos, com a televisão, etc., com os estádios até menores, mas de uma certa forma os grandes jogos têm grandes públicos e os grandes públicos mudam o espetáculo. Como eles mudam o espetáculo? Mudam o espetáculo fazendo uma coisa muito simples, gerando motivação ao esportista. Não é preciso você ter jogado futebol para você ter uma noção bem forte do quão é diferente jogar para público e não. A diferença de motivação do jogador é enorme. Agora você junte esses fatores à insegurança por medo de contágio, né? Vai estar ali juntando um monte de pessoas, tem um crew, né, associado ao futebol, que não são só os jogadores e comissões técnicas, mas tem todo um crew, televisão, etc. Todo mundo ali, todo mundo junto, né? Por mais que se prestem as considerações, né, de prevenção, que eu até acho que seriam bastante para que não houvesse esse tipo de problema. Eu digo problema do contágio, propriamente dito. Mas isso está na cabeça do jogador. Isso tá diretamente afetando o psicológico. Evidente que a coisa fica com um percentual muito menor da atratividade e da despertar de paixão que ele poderia ter. Um outro ponto aí que eu vou até gostar porque é bizarro, são certas coisas que as pessoas tentam fazer para mudar isso. Por exemplo, o jogador não poder cuspir no chão. É uma das coisas, tá? Essa foi a mais bizarra que eu vi. E muitas vezes esse ato de cuspir no chão, quer dizer, no caso no gramado no futebol, nos esportes de salão, indoor, isso não acontece. Acontece, só não acontece no campo. Mas o jogador sai para cuspir. Porque é uma necessidade fisiológica para ele. O cara não faz isso só por mau hábito, nem porque ele é porco. Né? Aquilo incomoda, atrapalha a respiração e às vezes você precisa eliminar. Então, tem uma série de pontos aí que fazem com que eu chegue à seguinte conclusão para terminar aqui.
Futebol, esportes não são serviços essenciais que as pessoas precisam fazer para que as outras sobrevivam. Não faz sentido para mim que as coisas voltem. Nessas atividades, mesmo que isso cause problemas para um determinado grupo, eu entendo que os clubes não estão ganhando dinheiro, eu entendo que os jogadores estão com salários reduzidos, mas convenhamos, não são só eles que estão passando por esse problema. Existem outras atividades que são até muito mais críticas a nível social, tá? Que também estão passando por esse problema e não estão podendo ser exercidas. Então não faz muito sentido, na minha visão, né? Voltar ao futebol nessas condições, abatendo paixão, gerando toda uma gama de risco para os... ou pelo menos de suposição de risco para quem está envolvido. Para, deixa isso para um outro momento. Ah, mas como é que vai ser? Não vai ter campeonato mais esse ano? Não vai ter mais... Nossa, e o Campeonato Brasileiro? E os campeonatos dos outros esportes? Eles não vão concluir esse ano? Não. Aí eu vou fazer uma pergunta que está muito em voga aí nos últimos dias. E daí?